Então, bom dia para todo mundo. Vamos fazer mais uma vez a nossa meditação, né, desse momento que o Senhor nos proporciona, de escutarmos a sua palavra e de renovarmos o nosso coração sempre mais a certeza de que esta palavra nos ilumina, que esta palavra vai dando o norte à nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, fazei que nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o Evangelho se encontra em Lucas capítulo 19, do versículo 45 ao versículo 48. Mais uma vez, um pequeno trecho do Evangelho, mas que nos faz refletir e até certo ponto fazer uma retrospectiva de toda a missão de Jesus. É a entrada de Jesus em Jerusalém, isto é, o ponto mais alto da sua viagem. Nós temos recordado que o Evangelho de São Lucas já apresenta no capítulo 9 esse destino de Jesus, quando ele toma a firme resolução de ir para Jerusalém, onde lá ele vai enfrentar, de forma mais drástica e mais dramática as consequências da sua missão. E, portanto, Jesus entra em Jerusalém e agora está no templo. E no templo ele faz um gesto profético, um gesto geralmente chamado de profecia em ato. Os profetas do Antigo Testamento, eles usavam muitas modalidades para comunicar a sua mensagem. E entre essas modalidades, nós podemos fazer uma classificação geral: a modalidade dita palavra, os oráculos, os anúncios, mas também os gestos, que são chamados profecia em ato. E esse gesto de Jesus expulsar os vendilhões do templo se identifica justamente com a corrente profética, que os grandes profetas, sobretudo o profeta Isaías e o profeta Jeremias, que realizaram gestos, sinais, revestidos aí dessa densidade simbólica para fazer as autoridades, fazer o povo também pensar, refletir e até se perguntar por que o profeta fez aquilo. A narração de São Lucas é muito sucinta. Nós temos muitos detalhes dos outros evangelistas, sobretudo no Evangelho de São João, mas aqui Lucas apresenta apenas esse gesto de Jesus e a palavra que interpreta este gesto. Então, Jesus, expulsando os vendedores do templo, ele vai retomar dois grandes ensinamentos do profeta Isaías e do profeta Jeremias. Tanto que as duas afirmações de Jesus nós podemos encontrar textualmente nos livros dos respectivos profetas. Então, minha casa será casa de oração. Nós encontramos isso em Isaías capítulo 56, versículo 7. E vós fizestes dela um antro de ladrões. E aí é a palavra de Jeremias, no capítulo 7, versículo 11. Então vejam que num gesto e numa palavra de Jesus, dois profetas com as suas respectivas mensagens são retomados. Por isso que Jesus de fato é reconhecido também como o profeta. Até o próprio evangelista Lucas, em alguns momentos, vai dizer: um grande profeta surgiu entre nós. E Jesus de fato se afina, está bem sintonizado com essa tradição profética do Antigo Testamento. Evidentemente que Jesus não é só um profeta. Ele mesmo faz essa crítica quando algumas pessoas ficam apenas olhando para ele, reconhecendo-o apenas como profeta. Quando Jesus diz, diante da pregação de Jonas, também um profeta, os ninivitas se converteram. Eu, porém, vos digo, aqui está alguém maior do que Jonas. E esse gesto profético de Jesus, ele anuncia justamente o novo tempo, inaugurado por ele. O tempo do templo antigo está se acabando.
agora será um novo templo, e o novo templo é o seu próprio corpo ressuscitado. Diante daquele gesto, há uma espécie de contestação, né, por parte das autoridades, sobretudo das autoridades religiosas. Ali estamos no templo, os mestres da lei e os notáveis do povo. Mas, por outro lado, há a admiração e o reconhecimento por parte do povo. Diz que o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Então, nós percebemos isso, né? Desde o início do Evangelho, né, até agora, esse momento que estamos nos encaminhando para o ponto mais alto do Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Cristo, há sempre essa tensão, a tensão de um grupo que admira, que fica fascinado, que reconhece que Jesus ensina com autoridade, e o outro grupo que se opõe, e como diz o próprio Evangelho, eles procuravam um modo de matá-lo. Não só uma maneira de calá-lo, né, de impedir que ele continuasse a ensinar, mas aqui o objetivo é muito mais sério, muito mais terrível, né? Então, matar Jesus. Mas Jesus continua a ensinar, né? Diz ali no versículo 47, Jesus ensinava todos os dias no templo. Então, Jesus foi fiel, né? Se manteve fiel até o extremo, né? Até o ponto máximo de dar a sua vida. Então, não foi crítica, não foi perseguição, não foi oposição, rejeição, nada disso impediu que Jesus realizasse a sua missão. Mas o que nos chama muita atenção nessa passagem do Evangelho de hoje é essa afirmação de Jesus que faz suas as palavras do profeta Isaías e Jeremias e também faz suas as palavras do próprio Pai, né? Porque minha casa será casa de oração, isto são palavras do próprio Deus. E reconhecer o templo, né, a igreja como casa de oração, é reconhecer a sua razão de ser. Então, se nós realizamos outras atividades, não só no recinto, né, do templo físico, mas na própria comunidade, esquecendo que o objetivo, a razão, né, do templo, da igreja, é ser esta casa de oração, a casa do encontro com Deus, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. A oração é, antes de tudo, disposição de escuta para acolher aquilo que Deus nos fala. Muitas vezes a gente pensa que a oração é algo que a gente diz a Deus. Isso será uma consequência, mas o ponto de partida é a capacidade de silenciar, de ouvir o que Deus nos diz. Então, se havia ali no templo todo este movimento, né, dos vendilhões, né, do comércio, então isso não favorecia a verdadeira oração, não favorecia o ambiente propício para escutar o que Deus tem a falar. Para nós é um grande desafio, e é preciso fazer ressoar essa palavra de Jesus quase que todos os dias, né, quando nós chegamos na casa de oração, quando chegamos na igreja, quantas vezes temos a dificuldade, né, de entrar nesse espírito de oração, porque há muito barulho, né, há muitas conversas e assim por diante, né? Então isso também para nós é um alerta. A minha casa é casa de oração. O que é que nós estamos fazendo de fato quando entramos na igreja, quando entramos nesse lugar sagrado, para a experiência do silêncio orante que nos capacita, que nos favorece ouvir aquilo que Deus nos diz, que é aquilo que nós precisamos para que a nossa vida de fato se encaminhe para o melhor. Então peçamos ao Senhor que nos conceda esta graça, a graça do silêncio orante, para que a sua palavra de fato alcance a nossa mente, o nosso coração e transforme a nossa vida, porque assim também devemos ser templos vivos dessa presença de Deus. Nós também devemos nos tornar esta casa de Deus. E esta casa de Deus, ela vai se transformando à medida que nós o acolhemos, né? Que nós
permitimos, né, entre aspas, que Ele faça a sua habitação em nós. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.